Bom dia, pessoal. Estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Aqui está se preparando aqui para amanhã iniciar o novo ano legislativo com a posse dos deputados às 10 horas da manhã e a parte da tarde com a eleição do presidente e da mesa da Câmara, que é uma eleição muito importante porque o presidente da Câmara não só conduz os trabalhos aqui da Câmara dos Deputados, a ordem do dia, o que vai ser votado, o que não vai ser votado, o ritmo das votações, como também o presidente da Câmara é o terceiro na ordem sucessória. Presidente da República, vice-presidente, na falta dos dois, quem assume é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, sem sombra de dúvida, é uma eleição importante e nós do PT estamos trabalhando muito nessa eleição exatamente para buscar garantir, em primeiro lugar, que haja democracia interna aqui na Câmara dos Deputados, que a maioria, que hoje é de direita, conservadora, não atropele a minoria, né, que somos nós, os partidos de esquerda, os partidos que tiveram a maioria deles ao lado do Fernando Haddad na eleição, que teve um resultado, apesar de termos perdido a eleição, tivemos 47 milhões de votos no segundo turno. E é exatamente esses 47 milhões de votos que nós vamos estar aqui representando, que nós vamos estar aqui lutando em defesa da democracia, em defesa dos direitos do povo brasileiro e em defesa da soberania nacional. Mas então, nós agora estamos vendo já praticamente um mês de governo Bolsonaro, um mês com muita atrapalhada, denúncia de corrupção com Flávio Bolsonaro envolvendo ligações com milicianos, né? Os milicianos são grupos paramilitares que funcionam no Rio de Janeiro, que surgiram inicialmente para combater o tráfico de drogas, mas que depois se tornaram também grupos criminosos porque passaram a controlar desde o gás nas favelas até o chamado GatoNet, né? A distribuição de sinais da net de TV a cabo pela favela, transporte de vans, enfim, uma série de iniciativas que eles passam a controlar e dominar, sem dizer que acaba se misturando com o tráfico de drogas. Pois bem, o escândalo de Flávio Bolsonaro aproximou o Palácio do Planalto desse esquema de milícias. Então é uma coisa grave que evidentemente vai ter que ser apurada e que é uma coisa que está escandalizando todo o Brasil. Não só isso, Bolsonaro está batendo cabeça na política externa, conforme nós já tínhamos dito, né? Essa proposta, essa visão de extrema direita, de aliança incondicional com o governo norte-americano do Trump, se tornando na prática um puxadinho do Trump. Essa política de tentar intervir na Venezuela, né, que pode-se falar o que for do governo do Maduro, mas o Brasil nunca foi um país intervencionista. E o que eles querem é a intervenção do Brasil na Venezuela. Todo esse conjunto de política externa está batendo no muro. E eu digo por quê. A ideia, por exemplo, de mudar a embaixada do Brasil em Israel para Jerusalém já está encontrando uma reação dos países árabes e a própria Arábia Saudita já cancelou a compra de carne brasileira, né? Então isso, carne e aves brasileiras, então isso vai trazer milhões e milhões de reais de prejuízo para o Brasil e criar um antagonismo com o agronegócio, que é um setor exportador, né, e exportador em grande quantidade para os países árabes. Então, na área da política externa, o governo está enfrentando dificuldades. Esse chanceler é um chanceler que não tem nenhum reconhecimento internacional. A ida do Bolsonaro a Davos foi uma coisa humilhante, porque ele fez um discurso de apenas 6 minutos, não disse absolutamente nada de concreto, né? E, evidentemente, foi acuado por denúncias sobre a sua política ambientalista, suas propostas de favorecer o agronegócio e a mineração em detrimento da preservação da biodiversidade. E aí vem outro caso, exatamente o caso de Brumadinho, onde houve
esse desmoronamento da barragem, vitimando centenas de trabalhadores, né, que é uma coisa que foi gravíssima e que exatamente acaba com o discurso do ministro do Meio Ambiente. O ministro do Meio Ambiente entrou no ministério dizendo: vou acabar com a fiscalização. Bom, depois de um acidente desses, da morte de centenas de pessoas, da destruição de várias riquezas, o que acontece? Vamos diminuir a fiscalização? Ao contrário, o que o povo quer hoje é um aumento da fiscalização. Então, todo aquele discurso do ministro de não, vamos aliviar porque essa fiscalização impede o Brasil de desenvolver, ele já desmoronou junto com a barragem de Brumadinho. Então, gente, o governo começa batendo cabeça, certo? Desencontros nas afirmações da política econômica. O Paulo Guedes até agora só fala, mas não apresentou nada. Dizem que vão apresentar um projeto de reforma da Previdência até o dia 15 de fevereiro. Evidentemente, aquilo que eles estão falando brevemente aí em alguns jornais é muito ruim para o povo brasileiro, porque a proposta deles, além de instituir a idade mínima de aposentadoria, aí em torno de 65 anos, eles também querem reduzir o teto da aposentadoria. O teto da aposentadoria hoje é cerca de R$ 5.800. Eles querem reduzir para R$ 2.500. Ou seja, você contribui a vida inteira, às vezes com base em salários mais altos do que R$ 5.000, e vai receber de aposentadoria R$ 2.500. E, ao mesmo tempo, ele quer abaixar o piso da aposentadoria. Hoje, o piso da aposentadoria é um salário mínimo. Ele quer reduzir abaixo de um salário mínimo. Então, veja você, eles querem aumentar a idade mínima para o povo trabalhar mais e querem reduzir os valores da Previdência exatamente para entrar. Aí vem a jogada com a chamada capitalização, que é um sistema de previdência onde cada trabalhador faz a sua poupança, né? E se tiver dinheiro faz, se não tiver dinheiro não faz. Se não conseguir fazer, ele vai ter a aposentadoria mínima, né? Que vai ser entre 2.500 e abaixo de um salário mínimo. Então é um tipo de previdência social que vai jogar os idosos brasileiros na miséria, certo? Eu digo miséria porque a gente sabe que um salário mínimo é pouco e que muita gente reclama e reclama com razão de receber apenas um salário mínimo de aposentadoria, mas o Brasil é um dos poucos países do mundo onde a gente não vê a miséria entre os idosos, exatamente porque tem a previdência social que garante ao idoso, ao trabalhador que trabalhou a sua vida toda, a condição mínima de sobrevivência. Então, essa reforma da Previdência, se vier nesses termos, o PT vai trabalhar contra, vai lutar contra, para exatamente a gente impedir que ela seja aprovada e impedir que prejudique o trabalhador brasileiro. Então, gente, a outra coisa, por fim, para falar, é o discurso do governo de que vai privatizar tudo. Veja só, eles querem que sobre apenas a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras. E, segundo eles, bem magrinhos, ou seja, querem vender tudo no Brasil para o capital, principalmente o capital estrangeiro, que querem que entre no Brasil e faça um verdadeiro arregaço no nosso país. Então nós vamos lutar também em defesa da soberania, em defesa da Petrobras, que tem as jazidas de petróleo do pré-sal, que a maior parte ainda sequer foi leiloada, e nós precisamos colocar a Petrobras na exploração dessas jazidas. Nós temos que lutar pela manutenção da Eletrobras, que é a garantia da energia para o desenvolvimento do país, e nós temos que lutar em defesa dos bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil e o BNDES, que é um banco que eles estão praticamente acabando. Então, gente, o começo do governo Bolsonaro foi muito ruim para o povo brasileiro. Nós vamos ter que lutar muito e aqui nessa Câmara dos Deputados vocês podem contar com o nosso mandato nessa luta em defesa do povo.
Um bom dia a vocês. Amanhã nós vamos voltar a transmitir, vai ter a posse, depois vai ter a eleição e nós vamos falar mais sobre isso. Grande abraço a todos vocês.